Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. O cenário tá um pouquinho diferente porque hoje eu só tenho este vídeo pra gravar, eu estou gravando um dia antes de colocá-lo no ar, então vocês verão amanhã no domingo, dia de eleição, e hoje eu estou gravando aqui, então sentei aqui pra ficar mais prático e um pouquinho diferente. E hoje nós vamos conversar então sobre a obra-prima de Carlos Ruiz Zafón, primeiro livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Zafón em ordem cronológica. Se você perdeu algum vídeo ou não conhece o projeto ainda, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Bom, eu preciso dizer antes de mais nada que este é um dos livros mais especiais da minha vida. Este é um marco literário na minha vida como leitora. Eu li A Sombra do Vento originalmente em 2007, a minha edição na época era até emprestada, minha tia comprou, eu fui com ela na livraria, ela que me apresentou este livro, e ela comprou e ficou comigo, eu li e me apaixonei pela história. Essa edição aqui também é antiguinha, né? Tanto é que na capa vem falando que vendeu mais de 6,5 milhões de exemplares no mundo, mas hoje em dia já ultrapassou isso há muito tempo. O autor tornou-se imensamente famoso, muito por conta da Sombra do Vento e da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Inclusive, gente, ele é o autor espanhol mais vendido contemporâneo, sem dúvida, mas de todos os tempos ele só fica atrás de Cervantes. Isso não é pouca coisa, de jeito nenhum. Zafón era realmente muito especial e daqueles autores que você sente que nasceu para fazer isso, sabe? Sente que nasceu para escrever, era uma vocação muito alta, muito forte nele. Os livros são extremamente encantadores e ele realmente atingiu aí o ápice do seu talento literário nessa série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Não à toa, A Sombra do Vento é um livro tão especial. Essa introdução tem muito a ver com o livro em si, né? Porque realmente A Sombra do Vento é uma grande obra-prima, eu acho que vai ficar marcado para sempre na história da literatura. O livro é relativamente novo, claro, ele foi publicado originalmente em 2001, desde então fez esse imenso sucesso e, sobretudo, é uma prova de amor aos livros, uma prova de amor ao ato de ler e se maravilhar com as histórias e o poder transformador das palavras na nossa vida. Ter isso na essência dessa história já é algo extremamente especial, né? Já é algo que a gente, como leitor, aprecia tanto. Eu vou tentar manter todo o início do vídeo sem spoilers, ou melhor, a maior parte do vídeo sem spoilers, porque eu realmente gostaria que a maior parte das pessoas tivesse contato com essa obra um pouco mais, assim, até um contato inicial, caso ainda não tenha lido, e quando eu for mencionar spoilers, eu aviso. Bom, então no início do livro nós temos o Daniel Semperi, nosso protagonista, que irá nos contar a história em primeira pessoa, com apenas 10 anos de idade, em 1945, em Barcelona. Ele está um pouco chateado por não lembrar do rosto de sua mãe, que já faleceu, e o seu pai, o Sr. Semperi, que é um dos personagens mais incríveis da literatura, para acalentá-lo, para deixá-lo melhor, vai finalmente introduzi-lo no mundo do Cemitério dos Livros Esquecidos. É um segredo que poucos conhecem, ele é um dos guardiões desse segredo. A honra de ter acesso a essa biblioteca labiríntica, encantadora e maravilhosa, que eu tenho certeza muitos leitores também gostariam que existissem, né? Sonho da vida é visitar o Cemitério dos Livros Esquecidos. Eles estão ali então pelas ruas de Barcelona, pelas Ramblas, a Barcelona encantadora e enfeitiçada de Zafón aqui, também muito sombria, né? Quem acompanha o projeto sabe como Zafón coloca muitos aspectos sinistros e sombrios em suas histórias. Bom, e logo na primeira página nós já temos acesso então às citações maravilhosas que tanto me emocionam nas histórias de Zafón. Por exemplo, aqui temos uma das mais famosas, ele fala: cresci no meio de livros, fazendo amigos invisíveis em páginas que se desfaziam em pó, cujo cheiro ainda conservo nas mãos. Essa sempre foi uma das minhas citações favoritas, assim como tantas outras, né? E como sinopse básica do livro, para quem ainda não conhece, o Daniel então vai ao Cemitério dos Livros Esquecidos, essa grande biblioteca labiríntica e secreta, e as pessoas que vão pela primeira vez podem escolher qualquer livro para levar e cuidar dele. Então ele vai com seus 10 anos de idade passear, andar por essa biblioteca, até que ele encontra um livro, A Sombra do Vento, de Julián Carax, e ele resolve pegar este livro. A partir deste momento ele vai praticamente mudar o rumo de sua vida, né? Porque o fato dele ter escolhido aquele livro, ou o livro tê-lo escolhido, vai fazer com que ele fique fascinado pelas histórias do Julián Carax. Ele vai começar e vai devorar este livro. Nós leitores nos identificamos muito, aquela sensação de realmente ter uma grande identificação com uma obra literária, aquela grande obra que vai direto no nosso coração, que faz a gente mergulhar intensamente numa história.
E mais uma vez, aqui nós temos uma grande prova de amor aos livros em cada uma dessas páginas. Tanto no Cemitério dos Livros Esquecidos, quanto no âmago da história, né? Nesse mistério que envolve a história relacionado com um escritor desaparecido, ainda vou entrar nisso, como também no próprio cotidiano do Daniel e seu pai, que são donos de uma livraria muito charmosa, encantadora também. Tenho certeza que muitos amam aquela livraria repleta de livros antigos, de livros de segunda mão, muitas vezes, de colecionadores e de sebos. Então, aquela livraria com muito coração. E aí, em cada página desse livro, a gente percebe, né, o quanto o Zafón foi exaltando cada vez mais os livros. Tanto é que ele nunca aceitou adaptar nenhuma de suas obras para o cinema, por mais que recebesse muitas ofertas o tempo inteiro e grandes ofertas milionárias. Importante levar em consideração que o Zafón era completamente apaixonado por cinema também. Tanto é que um dos motivos pelo qual ele escolheu morar em Los Angeles também se devia a isso, né? Ele morou metade da sua vida em Los Angeles, mas ele nunca quis misturar as duas coisas, ele nunca quis vender os direitos para adaptação. E aí aqui a gente tem já desde o começo um pano de fundo político turbulento, né? Estamos em 1945, eu nem me refiro apenas à Segunda Guerra Mundial, mas a Espanha também estava passando por uma guerra civil, tanto é que é uma das primeiras coisas que ele fala, né? Que logo depois da guerra civil, um surto de cólera levou minha mãe. O Daniel, inclusive, menciona, né, que ele cresceu nesses tempos. Ele achava que isso era o normal. É mencionada muita incerteza, muita dor, muita pobreza, muita tristeza. E é uma sensação de medo ainda presente. As pessoas aos poucos tentando reconstruir suas vidas, mas ainda com o fantasma da guerra nos calcanhares. Então isso também é algo que faz muito parte da ambientação dessa Barcelona de Zafón. Sobre o Cemitério dos Livros Esquecidos, ele fala que era um labirinto de corredores e estantes repletas de livros, se erguia da base até a cúspide, desenhando uma colmeia em cuja trama viam-se túneis, escadas, plataformas e pontes que deixavam adivinhar uma biblioteca gigantesca de geometria impossível. Nessa primeira página também temos uma das melhores citações de Zafón, quando o Senhor Simpério vai explicar sobre aquele local. Ele fala que é um santuário, e aí ele diz que cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. A gente facilmente se apaixona por A Sombra do Vento desde as primeiras páginas. Eu acho que a gente se sente um pouco como o Daniel, inclusive, né? Encantado, enfeitiçado por essas palavras de Zafón. Então, até conseguimos nos identificar com a paixão e o amor que o Daniel tem pelas histórias do Julián Caracas aqui, que é esse livro que ele encontrou no Cemitério dos Livros Esquecidos, porque a gente se sente como Daniel em relação ao Zafón, né? Pelo menos é como eu me sentia enquanto eu estava lendo a história. E aí, gente, ele também fala que ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem criou o cemitério. Porém, nós temos a história da origem do cemitério. Zafón escreveu um conto sobre isso, eu já li esse conto há muitos anos, que é o conto Rosa de Fogo. Não é um conto que foi traduzido para o português, eu li na época em inglês, que é o Rose of Fire. Tava grátis para o Kobo, eu tinha Kobo na época, mas eu acho que ele continua grátis em espanhol, para quem quiser ler em espanhol. Então, sim, temos a história da origem do Cemitério dos Livros Esquecidos neste conto de Zafón. Eu facilmente poderia ficar aqui lendo as citações de A Sombra do Vento pelo vídeo inteiro, né? Mas eu não vou fazer isso. Porém, eu quero ler apenas mais uma que vai ser muito significativa, tanto em relação à experiência do Daniel, como a experiência de tantos leitores que descobrem o mundo da literatura, o mundo encantado da literatura, né? Tudo que ela pode nos fornecer, todo esse entretenimento e maravilha que nós podemos ter acesso através dos livros, quando ele menciona que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho ao seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixado para trás, nos acompanham por toda a vida e esculpem um palácio em nossa memória. Isso também me lembra uma citação que uma das personagens, no caso a Clara, quando descobre também o Julián Caracas, vai mencionar. Ela fala que até então, para mim, as leituras eram uma obrigação, uma espécie de multa a pagar a professores e tutores sem se saber muito bem para quê. Eu não conhecia o prazer de ler, de explorar portas que se abrem na nossa alma, de abandonar-se à imaginação, à beleza e ao mistério da ficção e da linguagem.
Tudo isso para mim começou com aquele livro. E isso vai também começar para vários leitores com um livro, né? Um livro específico que vai abrir caminho para tantos outros e vai nos mostrar o que a literatura tem a oferecer. Eu quis passar por essas várias citações logo de início e essa prova de amor aos livros, à literatura, porque é algo que está no âmago deste livro aqui em tantos sentidos. Uma das minhas frases favoritas da vida sempre foi também do Zafón, que também está presente aqui nesse livro. A primeira vez que aparece é através do Julián Carax. Os livros são espelhos, neles só se vê o que temos dentro, o que possuímos dentro. Eu sempre achei isso muito significativo, né? Como o livro estimula a nossa imaginação, como ao ler a gente imagina o que nós temos dentro da nossa mente, né? O mundo que nós vamos criando através das palavras do autor. Não tem como começar a falar sobre A Sombra do Vento sem antes fazer essa introdução de prova de amor aos livros, que está tão no âmago aqui dessa história desde a primeira página, e que o Zafón consegue, na escolha de palavras, né, palavras poéticas que nos acalentam e nos tocam fundo, ele consegue fazer com que a gente sinta ali o poder dessa história, na habilidade que ele tinha com as palavras que o Zafón conseguia colocar em cada uma de suas histórias, e que ele está aqui afiadíssimo em A Sombra do Vento. Ele consegue fazer com que a gente de fato sinta bem fundo cada uma dessas frases, cada uma dessas citações. Mas voltando então ao mistério e à aventura, a tudo que o Daniel vai passar a partir do momento que ele encontra e fica fascinado pelo livro A Sombra do Vento, assim como nós. Ele na verdade vai atrás de mais livros do Julián Carax, como qualquer pessoa faria, mas ele descobre que não existem outros livros. Com o passar dos anos, uma figura misteriosa foi atrás de todos os livros desse autor para queimá-los, e por isso o exemplar que ele tem em mãos é um dos únicos, ou talvez o único remanescente. Então existe um grande mistério por trás de tudo isso. Mistérios era algo que o Zafón também adorava, né? Um gênero literário que está presente em todos os seus livros, quem está acompanhando o projeto sabe bem, mas que aqui ele consegue intensificar e aprofundar tudo que ele já tinha nos oferecido nos livros anteriores. Então a gente tem sim aqui um grande mistério, um mistério sombrio, sinistro, uma história com romance, com comédia, com aventura. Então é um mix de gêneros literários colocados muito harmoniosamente, muito encantadoramente. Entremeado a esse mistério, nós vamos passando pelas experiências do Daniel, né? Os primeiros amores, o relacionamento dele com a Clara Barceló, o Gustavo Barceló, que é o seu tio, também um personagem incrível do Zafón. Aliás, qual personagem do Zafón não é incrível? Porque ele realmente consegue colocar muita identidade e particularidade em tantos personagens, como, claro, Fermín Romero de Torres, que é um dos meus personagens favoritos da literatura. Gente, que personagem maravilhoso, né? Como o Zafón conseguiu realmente se superar aí ao criar o personagem do Fermín tão incrível. E quem ainda não leu os livros seguintes, tem muito ainda do Fermín pela frente, especialmente no livro Prisioneiro do Céu. Nós vamos descobrir muitas coisas. E vamos então passando aqui pela sua adolescência, um pouco de cada na história, sem pressa, mas também sem muitas demoras. Ele realmente consegue o ritmo perfeito. Então, pré-adolescência, uma parte adolescente, depois chegando ali na maioridade. E em meio a tudo isso permanece aí um grande mistério em relação às histórias do Julián Carax. Porém, a gente tem acesso a diferentes informações e diferentes partes e momentos dessa história com o desenrolar do livro. Então funciona como um quebra-cabeça, funciona como um labirinto, na verdade, né? A gente tem aí muitas ramificações nessa história, colocadas aqui de uma forma muito natural. Ele consegue ali, com o passar dos anos, algumas pistas em relação a esse mistério do Julián. Na verdade, ele acaba sendo tragado para isso muitas vezes. As coisas vão ficando cada vez mais intrigantes, mas também cada vez mais perigosas. E aqui, diferente dos livros anteriores, né, que a gente tinha um mistério talvez mais simplificado, que o mistério poderia ser esclarecido através de um único personagem, aqui nós temos uma gama de personagens, um elenco enorme de personagens que vai aparecer no caminho do Daniel e que em diferentes momentos de sua vida e do seu caminho ali na adolescência, na fase adulta, ele vai tendo acesso a diferentes momentos dessa história. Ele vai recebendo diferentes relatos que vão montando um quebra-cabeça. Elas são registradas e fazem parte da história, porém ele precisa percorrer muitos outros caminhos até ele ter cada um dos pedaços dessa história complexa
peça que vai formar o todo, né? Que vai revelar o todo desse mistério. E tem uma parte aqui nesse livro que é tão importante para esclarecer tantos e tantos mistérios do passado, que vem através de uma das personagens, né? Eu falei que eu não ia mencionar spoilers ainda, mas é uma parte que vai nos revelar tanto dessa história, traz um impacto tremendo. E eu, inclusive, me lembro como leitora, quando eu estava lendo pela primeira vez em 2007, de devorar essa parte do livro e me surpreender em tantos sentidos, sabe? Tantas coisas que a gente não imagina na caminhada lá do Daniel em relação ao mistério do Julián e que vai ser revelado meio que de uma vez só, né? Em muitas páginas, claro, mas a gente vai ter acesso então, vai abrir o cadeado e chegar no fim do labirinto dessa história que vai trazer tantas surpresas, tantas emoções e muito do que o Zafón adorava colocar em seus livros. Como, por exemplo, os amores malditos, as histórias de amor trágicas, as maldições em relação a alguns personagens. Então, muita tristeza também, há muita traição aqui, há uma grande história de amor. Personagens muito humanos em suas falhas, seus defeitos, suas virtudes. Personagens que de cara nos mostram um lado seu e depois a gente vai tendo uma nova visão de sua personalidade, de seus atos. Então, são personagens em transição. Muito do que a gente vê não é exatamente o que parece nas histórias de Zafón. Ele nos dá acesso a algumas coisas, mas ele sempre permanece ali com outras escondidas para depois colocar e revelar. E em meio a tudo isso que eu já mencionei, a tudo que eu amo nas histórias dele, a homenagem imensa ao poder dos livros, os personagens incríveis, vários personagens aí podem facilmente entrar como favoritos, a habilidade narrativa, a escrita poética, o talento também em montar essa história, na estrutura narrativa da história, não apenas em relação à Sombra do Vento, que já é um livro com estrutura narrativa toda montadinha de forma bem interessante a nos revelar muitas coisas, mas também como ele vai entremear aqui, juntar esse livro com os outros da série, né? Porque a série inteira é que vai formar esse todo com muitas revelações. Em suma, além de tudo isso, eu também adoro a ambientação que ele criou para essa história, porque Barcelona aqui é um personagem, é uma Barcelona enfeitiçada, encantada, aquela cidade que nós nos apaixonamos. De fato, uma Barcelona literária, como o próprio autor dizia, né? Mas ele vai colocar ali os caminhos da cidade, as ruas da cidade, os monumentos, os prédios, e a gente se imagina também ali naquelas ruas, onde tudo é possível, onde há um mistério a ser revelado a cada esquina. Ele realmente traz aqui uma das melhores ambientações literárias. A Barcelona de Zafón é encantadora, fascinante, incrível e um personagem tão importante na concepção dessa história e no sucesso dessa história. E eu tentei ao máximo passar tudo isso pra vocês sem spoilers, apenas agora pra falar com spoilers rapidamente pra quem leu. Eu tenho certeza que muita gente quer, né, essa parte, porque quando eu não colocava nos vídeos do Projeto Agatha, quando eu deixava sem a parte de spoilers, as pessoas falavam: cadê a parte de spoilers? Eu quero a parte de spoilers. Mas então, gente, é uma história bem intricada, né? Eu acho que poucos imaginavam a verdadeira história por trás aí da tragédia do Julián Carax. Eu lembro que na primeira vez que eu li, né, porque agora não foi exatamente surpresa nenhuma, né? Tinha algumas coisas que eu não lembrava, mas assim, o principal eu lembrava. Eu me lembro de ter ficado muito surpresa com o fato daquele personagem misterioso do Laín Colbert ser justamente o Julián Carax, né? É realmente uma surpresa e uma tristeza ao mesmo tempo ver o que aconteceu com o Julián, mas também ver até o que a presença do Daniel fez, né? Porque ele meio que restaurou um pouco do que o Julián havia perdido, né? A própria Núria menciona que percebeu ali algo que ela achava perdido no Julián a partir do momento que o Daniel entrou em cena e com o interesse crescente do Julián na história do Daniel, já que até ele se identificava com ele, eles eram mencionados como parecidos por tantas pessoas. E aquela parte que eu mencionei, que tem uma parte tão especial nesse livro que eu devorei tanto na primeira quanto na segunda leitura, é justamente a parte da carta da Núria. Realmente uma parte muito especial nesse livro, que vai nos revelar tantas e tantas coisas, né? Toda a história do Julián, tudo que ele passou, como aqueles personagens estavam interligados. O Miquel, que é um personagem tão maravilhoso, tão bondoso também, tão sábio em vários momentos. E a tristeza também que vem muito em relação ao destino desses personagens, né? Como eles mencionam em determinado momento, parece que eles foram
todos amaldiçoados, algo que o Zafón gostava muito de fazer em sua história, que a gente viu nos livros anteriores. Personagens com futuros trágicos, né, que eram enveredados em histórias que iriam trazer muita dor, muito sofrimento, histórias de amor bem trágicas. A gente vê muito disso ali na história do Julián e da Penélope, mais trágica impossível, bem novela mexicana mesmo, deles serem irmãos, né? Quem esperava isso? Talvez algumas pessoas esperassem. Entregue algumas pistas pelo autor nesse sentido, né, de que o Julián não era filho realmente do chapeleiro e que havia uma identidade ali do pai dele que a mãe não queria revelar. Então, assim, existia certa pista, mas não é algo que a gente mantém em mente na história. Então, é uma história de amor com desdobramentos extremamente trágicos, né, escolhas terríveis de personagens que vão dar na pior resolução, pior final possível para o Julián e a Penélope. Também traições envolvidas, muitos ciúmes, e como isso vai corroendo a vida dessas pessoas que estavam envoltas neste drama, né? Há um grande drama no passado nessa história do Julián, da Penélope, do Miquel, do Fernando e do Fumero, do Javier Fumero. E que personagem detestável! Eu não quis mencionar tanto na parte sem spoilers, porque ele só aparece um pouco depois e ele tá tão entremeado, né, no passado, em toda essa trama. Ele conhece tantos personagens e isso é algo que a gente só descobre um pouco depois. É um personagem que aparece já desde cara, o Fumero, mas que a gente só vai entender o relacionamento dele nessa trama do passado um pouco depois. E o que aconteceu ali, né, com esse grupo que parecia unido quando adolescentes, mas que teve aí o pior final possível. O único do grupo, na verdade, que não teve um destino terrível foi justamente o Fernando Ramos. Eu acho que é Fernando Ramos, não é o nome dele. Que foi justamente, né, o que virou padre ali, o que ficou na escola. Então foi o único que conseguiu realmente ter uma vida não terrível, porque o destino de todos os outros, infelizmente, foi muito trágico. E por mais que a gente já esteja um pouco preparado, quem lê os livros anteriores, para coisas trágicas nas histórias de Zafón, aquele se supera não apenas no nível da tragédia, mas na capacidade de nos deixar emocionados com essa história. Eu lembro que eu terminei a parte da Núria na primeira leitura aos prantos, sabe? Ao mesmo tempo, existe um certo alento. O Zafón não só nos coloca tragédia no caminho, afinal de contas, nós temos os personagens que estão no presente. O próprio Julián, que ficou um pouco melhor do que antes, voltou a escrever ao final do livro, né? A história da caneta, uma coincidência tremenda aqui nessa história da caneta do Julián, da caneta do Daniel. E o fato de termos terminado essa história com um casamento, né, em bons termos, enfim, então dá aquele certo alento ao final. O próprio Fermín, né, que o Daniel menciona, tem 4 filhos, e o Fermín merece muita felicidade na vida, porque que personagem maravilhoso, gente. Eu realmente me emocionava muito nas partes do Fermín. Eu amo as pérolas dele, né? Cada página de pérolas, eu amava essas páginas. Tem muitas passagens sábias por vários personagens aqui nesse livro. Não apenas o Fermín solta umas ótimas, como o Gustavo Bachelot, o Senhor Sempere, que também é dos meus personagens favoritos. Então, eu pelo menos sentia muita sabedoria de vida. Sabe aquela experiência de vida que os personagens já viveram muita coisa e aí eles soltam algumas pérolas que, na verdade, contêm muita sabedoria de vida, sabedoria popular, né? Tem muito disso aqui em cada um desses diálogos e que mesmo em meio a muito drama e tristeza, traz diálogos extremamente bem-humorados. Especialmente também por conta do Fermín, né? Ele é realmente muito responsável pelas partes divertidas e engraçadas dessa história. Eu acho incrível como o Zafón conseguiu dosar tantas coisas nesse livro e fazer tudo harmoniosamente, maravilhosamente bem. Como eu mencionei, pra mim, um livro sem defeitos. E eu espero muito que vocês tenham gostado da experiência de ler ou reler, como é o meu caso, A Sombra do Vento, porque em releituras a gente também redescobre ou descobre muitas coisas. Eu particularmente prestei atenção a uma coisa muito específica que tem a ver com próximas revelações do livro que eu não posso mencionar. Então foi bem interessante perceber como ele já nos joga algumas coisas na cara, assim, que vai ter desdobramentos nos outros livros da série. Então se preparem para muitas revelações, porque eu já sei de algumas revelações por ter lido os 3 livros da série, mas eu nem sei de tudo, porque eu não li o último livro, né? Eu vou ler com vocês. Mas há muito ainda pela frente, então eu espero muito que vocês tenham curtido essa leitura. O vídeo também, né? Eu nem sei como ficou esse vídeo, às vezes eu fico tão emocionada com a história que eu me embanano toda, nem falo direito, não sai à altura. E é isso. Então vou ficando por aqui.
Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Vou amar saber o que vocês acharam deste livro, cada um dos pedaços. Vamos conversar sobre esses personagens incríveis. Conta aqui embaixo o que você achou. A próxima leitura, então, será do livro O Jogo do Anjo, que eu não peguei agora, mas eu vou deixar a capa. O Jogo do Anjo, em ordem cronológica, vem antes de A Sombra do Vento, mas ele foi publicado depois. E eu sempre achei que a melhor forma de adentrar no cemitério dos livros esquecidos é a forma como o próprio autor, Zafón, a idealizou, né? Na ordem que ele já escreveu esses livros. Então, por mais que O Jogo do Anjo seja uma história anterior a esta, nós vamos ler agora depois, por ele ter publicado depois. E já vamos ter algumas revelações aí neste livro, gente. Conhecer alguns personagens também incríveis. O vídeo do Jogo do Anjo talvez também saia um pouquinho atrasado como esse saiu, né? Eu estou postando dia 15. Eu tendo a querer já avisar pra vocês que os vídeos vão sair até o dia 15, porque eu falei até o dia 10, né? Mas é provável que eles saiam até o dia 15 de cada mês. Mas vocês sabem que quando atrasa é pouca coisa, né? Então podem aguardar cada um desses vídeos. Em dezembro, então, conversaremos com spoilers sobre o Jogo do Anjo e já faremos algumas relações aqui com a história de A Sombra do Vento. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.